Bem, parece que o presidente americano Donald Trump conseguiu o que queria: fim da guerra entre a Tailândia e o Camboja. Os líderes da Tailândia e do Camboja pretendem realizar negociações na segunda-feira numa tentativa de pôr fim ao confronto mais mortal entre os dois países do Sudeste Asiático em mais de uma década. Essa iniciativa de paz foi proposta pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que aparentemente conseguiu reunir as partes para negociar. Mas ainda assim parece que há um vencedor nesta curta guerra. A Tailândia adotou uma posição firme antes das negociações, declarando que qualquer cessar-fogo deve estar vinculado a uma resolução bilateral da disputa, retirada das tropas e cessação do uso de armas letais. Enquanto isso, o Camboja declarou que está aberto a um cessar-fogo incondicional. Vamos discutir tudo isso agora. Meu nome é Alexei Pechei. Antes de começarmos a discussão, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário e, claro, siga meu canal no Telegram Pechei New. O link para ele está na descrição deste vídeo. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal, pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código do Poker. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Então, os líderes da Tailândia e do Camboja pretendem realizar negociações na segunda-feira na tentativa de pôr fim ao confronto militar. Essa iniciativa pacífica foi proposta pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que usou a ameaça de impor tarifas para conseguir um cessar-fogo. Bem, foi exatamente assim que ele conseguiu fazer com que ambos os lados aceitassem negociar. Ele afirmou que, se não negociarem, haverá tarifas pesadas sobre seus produtos e nenhum acordo comercial será firmado. E agora o primeiro-ministro interino da Tailândia, Phumtham Vichayachai, e o primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, planejam se encontrar em Kuala Lumpur às 15 horas, horário local, na segunda-feira. Foi isso que o governo da Tailândia declarou. O encontro acontecerá no escritório do primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, que, como presidente da Associação das Nações do Sudeste Asiático, está promovendo o diálogo. Estou esclarecendo essa informação por um motivo, porque ainda vamos voltar a falar sobre a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Esse é um ponto crucial. Trump se envolveu onde não deveria, mas no geral ele aproveitou a situação de maneira muito esperta. Vou explicar o porquê daqui a pouco. As primeiras negociações desde o início do confronto em 24 de julho ocorrerão 48 horas após Trump declarar que os líderes da Tailândia e do Camboja concordaram em chegar rapidamente a um cessar-fogo. Após conversas telefônicas separadas com os líderes de ambos os países no sábado, Trump ameaçou que Washington não fecharia acordo comercial com nenhum dos países. Enquanto isso, os combates continuam. A ameaça provocou no domingo uma onda de ações diplomáticas e, no final, Anwar conseguiu obter o consentimento das duas partes em conflito para um encontro. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, conversou com os ministros das Relações Exteriores da Tailândia e do Camboja, instando-os a reduzir as tensões imediatamente e oferecendo a ajuda dos Estados Unidos da América em futuras negociações. E aqui o tempo jogou a favor de Donald Trump, na véspera do prazo final para a imposição de tarifas, estabelecido por Trump para o 1º de agosto. A Tailândia, dependente do comércio, quer evitar desagradar o presidente dos Estados Unidos da América, especialmente porque seus funcionários estão atualmente negociando a redução da tarifa de exportação, que é bastante alta, de 36%. Ou seja, foi imposta uma tarifa de 36% contra a Tailândia. E aqui é importante notar que Donald Trump atribuiu a si mesmo o mérito de ter evitado confrontos de fronteira entre a Índia e o Paquistão no início deste ano. Usando as mesmas medidas comerciais, agora exerce pressão similar na Tailândia e no Camboja. A seguir vou citar Trump. Quando tudo estiver resolvido e a paz chegar, estou ansioso para fechar nossos acordos comerciais com ambos os lados. As negociações comerciais da Tailândia com os Estados Unidos da América visam conceder maior acesso aos produtos americanos, buscando reduzir o superávit comercial com Washington de 46 bilhões de dólares. E agora, os vizinhos Indonésia, Filipinas e Vietnã já fecharam um acordo comercial com os Estados Unidos da América nas últimas semanas. Restam Tailândia e Camboja. E Trump diz que não haverá paz, não haverá acordo. E aqui está o momento mais interessante. Segundo especialistas locais, Tailândia e Camboja nem precisavam da pressão de Trump para chegarem à paz. Ambos os países deveriam ter recorrido a como mediador natural para resolver o conflito muito antes da intervenção dos Estados Unidos da América.
Ou seja, no final das contas, essas negociações vão acontecer mesmo em Kuala Lumpur e serão conduzidas pelo presidente. Por que não recorrer a ele imediatamente? Essa é a questão. Mas Trump meio que percebeu o momento e disse: aliás, fui eu quem colocou eles à mesa de negociações, caso alguém queira saber. Trump provavelmente apresentará a situação como uma vitória no final. Foi ele quem garantiu o cessar-fogo, ao mesmo tempo em que conseguiu para si mesmo instrumentos de pressão para impor essas tarifas punitivas. No entanto, apesar dos riscos econômicos, Tailândia assumiu uma posição tão firme antes das negociações de segunda-feira. E agora as autoridades declaram que qualquer cessar-fogo deve estar condicionado a uma resolução bilateral da disputa, retirada das tropas e cessação do uso de armas letais. Camboja, por outro lado, declarou sua disposição para um cessar-fogo incondicional. Aqui pode surgir um impasse e a vitória de Trump pode ser apenas temporária. Como já declarou o primeiro-ministro interino da Tailândia, o objetivo das negociações será ouvir todas as propostas que possam contribuir para a restauração da paz. O governo da Tailândia continua comprometido com a defesa da soberania e da integridade territorial do país, de cada centímetro quadrado, e é aí que está todo o problema. O fato é que não existe uma fronteira clara entre os dois países, Tailândia e Camboja, pelo menos não aquela fronteira que a França estabeleceu há cerca de 100 anos. A Tailândia não reconhece isso e chama de suas as terras que os próprios cambojanos também consideram como suas. O conflito, que se agravou após vários meses de tensão latente na fronteira, resultou na morte de mais de 30 pessoas e no deslocamento de mais de 150 mil civis de ambos os lados. A Tailândia relatou 22 mortes, incluindo 8 militares, enquanto o Camboja confirmou 13 mortos, incluindo 5 militares. No domingo, continuam os intensos bombardeios de artilharia ao longo dos 800 quilômetros da fronteira comum. Ambos os lados se acusaram de ataques com foguetes e artilharia contra civis. A Tailândia, em resposta, utilizou caças F-16 e caças suecos para atacar posições das forças militares cambojanas. A Tailândia e o Camboja têm uma longa história de disputas fronteiriças, embora as relações permaneçam geralmente estáveis após o confronto sangrento de 2011, que infelizmente tirou dezenas de vidas na época. E o último grande surto de conflito ocorreu ao redor do Templo de Phra Vihear. Este é um foco histórico de conflito, que remonta a desentendimentos da era colonial. E grande parte das disputas atuais decorre de mapas elaborados com base em diferentes interpretações dos tratados franco-siameses do início do século XX, que definiam as fronteiras entre a Tailândia e o Camboja, que na época fazia parte da Indochina francesa. A trégua pode ser temporária novamente, mas Trump certamente considerará esse episódio como mais uma vitória para si. Porque a Tailândia exige uma solução para a disputa, mas resolvê-la é praticamente impossível, já que ambos os lados não reconhecem as fronteiras que os franceses desenharam no passado. A solução para a disputa é incerta, mas Trump afirma que alcançará a paz de qualquer maneira. E mais uma vez, repito que, em princípio, mesmo sem a intervenção dele, a situação poderia ter sido resolvida, mas de uma maneira um pouco diferente. No entanto, temos o que temos. Por isso, aqui eu coloco reticências. Deixe sua opinião nos comentários abaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser saber mais sobre o conflito entre Tailândia e Camboja, não deixe de acessar meu canal. Há mais 2 episódios estendidos lá, onde explico tudo por completo, o porquê e como isso ocorre. É isso. Se cuidem. Tchau.